dois cilindros retos de raios R1 e R2, com o raio 1 maior que o raio 2. Em outras palavras, o cilindro 1 é mais grosso do que o cilindro 2. Ainda dá para ver isso aí na figura. São suspensos próximo à superfície da Terra por fios. Os comprimentos dos fios são tais que as bases dos cilindros estejam no mesmo nível em relação ao solo, conforme a figura. Vamos sempre interpretando o texto logo. Ele disse: as bases dos cilindros estejam no mesmo nível. Ora, vamos dar uma olhada para a figura. Nós temos aqui, ó, a base do cilindro 1 alinhado com a base do cilindro 2. O que eu posso garantir com isso aqui logo de cara é que a altura do cilindro correspondente à parte submersa é igual para o cilindro 1 e para o cilindro 2, sendo que esse H corresponde à altura total do cilindro 1, pelo que eu vejo aqui, e apenas uma parte do cilindro 2, pelo que a gente pode ver na figura. Continuando a leitura. Considere que os cilindros têm massas e densidades iguais. Pessoal, está fazendo comparação entre dois cilindros, a primeira coisa que você vai procurar, o que eles têm de igual. Já disse que as bases estão no mesmo nível, disse que as massas são iguais, agora afirmou que as densidades também são iguais. E suponha que eles sejam mergulhados simultaneamente em um fluido, até que uma das bases do cilindro de raio R1 fique ao nível da superfície do fluido, conforme a figura acima. Como eu te disse antes, estava aparente na figura que o cilindro 1 está totalmente submerso no líquido, ok? E suponha que eles sejam mergulhados simultaneamente. Supondo-se que a densidade dos cilindros é maior que a do fluido. Vamos interpretar isso também. Quando a densidade do corpo é maior que a densidade do fluido, significa dizer que ele tem a tendência a mergulhar, ele tem a tendência a descer. Bom, o que é que eu consigo interpretar logo pensando na figura? Ele começou dizendo que os cilindros estão pendurados por fios. Se eles estão pendurados por fios, restava saber então se esses fios estão tensionados. Ora, o fato de ele me garantir que os cilindros são mais densos que o fluido me dá a entender que eles têm a tendência a descer, a afundar no fluido. Não afundam porque são sustentados pelos fios. Então ele está deixando subentendido aí que eles ficam mergulhados, pendurados nos fios e que esses fios estão tensionados, ok? Por fim, e denotando-se por E1 o empuxo no cilindro de raio R1 e por E2 o empuxo no cilindro de raio R2, a razão E2 sobre E1 é dada por, pessoal, destacar aqui, ele pede a razão 2 sobre 1. Antes de fazer qualquer cálculo, vamos fazer aqui um lembrete mais uma vez. É extremamente comum nessas questões de segunda fase da UES, seja qual for o assunto de mecânica e eletricidade, ele fazer a comparação entre dois objetos ou entre dois fenômenos, duas situações. E também é comum pedir o cálculo da razão entre duas grandezas. Já chamei a atenção aqui em modos anteriores, vou repetir de novo, porque eu acho extremamente importante. Quando ele pede a razão entre os empuxos, tem duas razões possíveis. E1 sobre E2 ou E2 sobre E1. Entende que os números são os mesmos na ordem invertida. E tu tem que tomar muito cuidado com as alternativas. Dá uma olhada para as alternativas dessa questão. Me acompanha aqui. Olha o que está escrito no item A. R2 sobre R1. Olha o que está escrito no item B. R1 sobre R2. E mais, olha o que está escrito no item C. R2 sobre R1 ao quadrado. E olha o item D de dado. R1 sobre R2 ao quadrado. Vê se você consegue perceber o que é que eu estou querendo chamar a atenção. Não estou falando de física, estou falando de lógica, estou falando da organização da questão. E de você perceber que ele pediu a razão, nesse caso, empuxo 2 sobre empuxo 1 e não o contrário. Vai que na hora você não percebe isso, vai que você pensa, interpreta, não lê direito e acha que é empuxo 1 sobre empuxo 2. Fatalmente tu vai achar uma resposta no teu cálculo que vai estar entre as alternativas. E aí é aquela situação mais perigosa que tem numa prova dessas, numa questão dessas de cálculo de física. É quando você encontra uma resposta, aí já vem aquela situação de
Ufa, era uma questão de física, mas eu consegui o cálculo e cheguei numa resposta. Aí tu olha para os itens e a resposta que você encontrou está lá nas alternativas. Tu sempre vai achar, então, que tu acertou a questão. Mas às vezes eu posso ter cometido alguma bobagem no cálculo e por azar achei uma resposta que faz parte das alternativas. Então percebe que nesse caso em que ele pede razões, isso se torna ainda mais perigoso. Então só para ficar claro, pediu a razão, que razão ele pediu? E2 sobre E1. Vou abrir aqui uma tela em branco para a gente fazer o cálculo da questão, ok? Me acompanhe. Quando se fala de empuxo, a primeira coisa que é preciso lembrar, o cálculo do empuxo é feito por DVG. O que é que significa cada uma dessas grandezas? E é o empuxo, que é a força que o líquido exerce no corpo mergulhado. Esse D é a massa específica, ou densidade, massa específica. A gente costuma mais chamar por densidade, mas vamos tentar que seja o mais correto possível, do fluido. Aqui eu quero fazer duas observações. Primeiro, que muita gente pensa que isso aqui é do corpo. Não é, é do fluido. E segundo, muita gente chama apenas líquido, mas isso aqui vale tanto para líquidos quanto para gases. E o nome genérico, fluidos. Esse G é a gravidade. Essa é a mais fácil, todo mundo sabe. E uma coisa importantíssima, esse V não é o volume do corpo. Muita gente fala o volume do corpo. Mas aqui tem um detalhe importante. É o volume submerso do corpo. Submerso também a gente pode dizer imerso. Apenas a parte submersa é que vai importar para o cálculo do empuxo. Então, ó, no caso do cilindro 1, ele está todo submerso. No caso do cilindro 2, apenas uma parte dele está submersa. Bom, o que é que foi pedido para a gente na questão? Calcule E2 sobre E1. Lembrando da equação, empuxo 2 seria a densidade, no caso da água, o volume submerso do cilindro 2 e a gravidade local. O cálculo do empuxo para o cilindro 1, a densidade está na mesma água, está no mesmo local, tem a mesma gravidade, e o volume submerso do cilindro 2. Repara aqui que a matemática já dá uma mãozinha, faz desaparecer a densidade e a gravidade, e nós ficamos com o volume submerso do cilindro 2 e o volume submerso do cilindro 1. Ora, geometria espacial, isso é importante nas questões de hidrostática. Cilindro. Quando você fala de cilindro, você tem a área da base, e você tem a altura do cilindro. E o volume do cilindro representa exatamente isso, a área da base pela altura. Ora, no caso da área da base, nós temos para o cilindro um círculo, e a área do círculo, pessoal, π raio ao quadrado. Então, esse volume poderia muito bem aparecer escrito como π raio da base ao quadrado vezes a altura do cilindro. E é isso que nós vamos usar nessa questão. Por quê? Porque ele não deu a área da base, mas ele deu os raios das bases do cilindro. Esse H é a altura submersa do cilindro 2. Para o volume 1, π raio 1 também ao quadrado, e a altura submersa do cilindro 2. Vou chamar a atenção de novo para a figura. Olha a importância do dado que ele deu quando ele disse as bases dos cilindros estejam no mesmo nível. Aquilo que a gente interpretou no começo, que a altura submersa é igual tanto para o cilindro 1 quanto para o cilindro 2. Ah, Delfrânio, mas para o 1 era o cilindro inteiro. Não importa. É uma coincidência que tenha sido o volume submerso igual ao volume total. O que importa aqui para mim é que as alturas submersas são as mesmas matematicamente, ó. Isso também vai desaparecer da minha expressão. E essa questão aqui já era, hein? Empuxo 2 sobre empuxo 1, como ele pediu, fica sendo raio 2 sobre raio 1, tudo elevado ao quadrado. Vamos fazer valer a matemáticazinha que a gente estudou lá no ensino fundamental. É raio ao quadrado sobre raio ao quadrado, fica raio sobre raio, tudo elevado ao quadrado. Se nós olharmos então para as alternativas, R2 sobre R1, tudo elevado ao quadrado.
R2 sobre R1, tudo ao quadrado. Isso vai deixar a gente com a alternativa correta, item C de casa. Lembrando, quando pede a razão entre duas grandezas, fica atento se A sobre B ou B sobre A, para não correr o risco de perder uma questão que você sabe resolver, mas achou os números na ordem trocada, ok?